Por que o anticristo ainda não se manifestou? Por que ele ainda não se manifestou, né? Como ensina os pós-tribulacionistas. Então já era para o anticristo ter manifestado, porque a gente está vendo aí a sua plataforma sendo montada e articulada diante dos nossos olhos. Tem um problema aí. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Os pós-tribulacionistas, por exemplo, eles usam o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando eles falam que o anticristo tem que se manifestar primeiro, né? Mas isso não vai acontecer. O cavalo de batalha dos pós-tribulacionistas é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Só que eles esquecem de estudar no original que a palavra apostasia ali significa retirada física. Esse texto foi mal traduzido. No original grego, apostasia significa retirada física. Então, quando Paulo fala primeiro virá a apostasia, Paulo está dizendo assim: primeiro virá a retirada física da igreja. A igreja tem que sair do mundo para a manifestação do anticristo. Então, veja bem, os pós-tribulacionistas eles usam esse texto aí, que é o principal cavalo de batalha, para dizer que o anticristo vai se manifestar primeiro. Só que eles não pregam o versículo 7 e 8. O versículo 7 e 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala bem claro que o mistério da iniquidade existe, somente há um que o retém, o resiste. Esse um que o retém, o resiste, é o corpo de Cristo, é a igreja que ainda está na terra. Então Deus, ele é muito maravilhoso. Quando Paulo fala apostasia ali, naquele contexto ali, ele está falando de uma retirada física. Aí, como muitas pessoas não iam ter acesso ao grego para entender, ele fala abertamente no versículo 7 e no versículo 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, para confirmar isso aí, é só você entrar no canal aí do pastor Natan Rufino e do pastor Gabriel de Oliveira Porto, e você vai ver que a palavra apostasia, ela significa retirada física. Então, fica aí esse questionamento aí para os pós-tribulacionistas. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Com tanta coisa que já aconteceu no mundo, com a plataforma dele aí tá prontinha, montadinha. Por que ele ainda não se manifestou? Por que o anticristo ainda não se revelou e não deu as caras ao mundo? Exatamente porque a igreja ainda não foi arrebatada, a igreja ainda está na terra. A igreja, ela prende, ela freia a ascensão do anticristo. Depois que a igreja for assunta ao céu, aí que o anticristo vai se manifestar. Então aí está a questão do negócio. Primeiro virá a apostasia, ou seja, primeiro virá a retirada física. No original é isso. Primeiro virá a retirada física da igreja. A igreja tem que sair para que o anticristo se manifesta. E então será revelado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. O versículo 7 fala do harpazo, que é o arrebatamento da igreja. E o versículo 8 fala da manifestação do anticristo, ou seja, o anticristo ele é pós-arrebatamento. Então a pergunta é o seguinte: por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque a igreja ainda está na terra e o anticristo ele é pós-arrebatamento da igreja. Então vamos ficar tranquilos, eu tenho ensinado isso aí, meus irmãos, tem desde 87 que eu ensino isso. Eu aprendi escatologia, não foi de um dia para o outro, igual muita gente quer abrir canal aí no YouTube e sair ensinando Apocalipse aí, ensinando escatologia, sendo que o cara não entende nem o que é um plano de salvação. O camarada não sabe nem o que é profeta maior, profeta menor. O camarada não sabe o que é hermenêutica, não sabe o que é exegese. O cara não entende de regra de interpretação. Para quem falou? Então nós temos que saber dividir a palavra do que foi escrito para Israel e o que foi escrito para a igreja. Então é só respondendo isso. Por que o anticristo ainda não se manifestou com tantos sinais acontecendo? Com a sua plataforma sendo montada diante dos nossos olhos. Por que o anticristo não se manifestou? A resposta é o seguinte: porque a igreja ainda não foi arrebatada. A igreja ela sai primeiro. O arrebatamento ele é o próximo evento na agenda de Deus. Não vamos fazer confusão com as escrituras. Isso está de acordo com o Apocalipse. Ali, a igreja ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. E o anticristo só se manifesta no capítulo 6 do Apocalipse. É uma coisa simples de entender.
Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.